Como juntar 137 mil reais em 6 anos? Nesse vídeo aqui eu quero te falar o que você pode fazer para atingir esse resultado, quanto que você precisa investir todos os meses para conseguir chegar lá e também como que você pode adquirir uma certa rentabilidade mais interessante nos seus investimentos, o que você precisa analisar antes de investir, caso você ainda não saiba exatamente profundamente sobre esses aspectos. E para a gente começar, a gente precisa ter em mente aquela velha máxima dos nossos investimentos, que é: talvez você não precise buscar a maior rentabilidade sempre. A gente vai fazer alguns cálculos aqui, você vai ver que muitas vezes você investir mais vai te trazer um resultado muito melhor do que você conseguir a maior rentabilidade possível. Dá uma olhada aqui na tela do computador, aqui a gente tem essa planilha que a gente vai fazer algumas projeções, e se a gente quer atingir esses 137 mil reais em 6 anos, a gente sabe que 6 anos são 72 meses, então se a gente multiplica aqui 72 meses, e se a gente tiver um patrimônio desejado de 137 mil reais, e se a gente investir esse dinheiro com uma taxa de 0%, ou seja, se a gente não investir esse dinheiro, só ficasse guardando, a gente precisaria durante esses 72 meses guardar R$ 1.900 para atingir esse nosso objetivo. Mas na medida que a gente começa a investir esse dinheiro, por exemplo, num título que vai te pagar 0,5% ao mês, por exemplo, a gente vai ver que a gente precisa de R$ 1.500, ou seja, o efeito dos juros compostos vai aliviar o nosso bolso em aproximadamente R$ 315. E se a gente conseguisse um investimento melhor ainda, que pagasse para a gente 1% ao mês, a gente precisaria investir todos os meses R$ 1.308. E se você conseguisse uma rentabilidade incrível de 1,5% ao mês, que é muito difícil você conseguir, você teria que de fato dar muita sorte ali nesses primeiros 6 anos dos seus investimentos e talvez de fato conseguir saber exatamente quais são os melhores investimentos, você ia precisar de R$ 1.000,69. E aí a gente consegue tirar uma certa conclusão disso, né? Talvez, principalmente quando você está querendo resultados no curto prazo com seus investimentos, acumular patrimônio no curto prazo, você não tem tanto tempo assim de ver o efeito dos juros compostos. Talvez faça mais sentido você gastar energia trabalhando mais, buscando fontes de renda extra, fazendo mais dinheiro, do que você ficar buscando o melhor investimento, analisar aquela melhor ação que vai te dar o máximo de retorno possível no curto prazo. Porque igual a gente viu aqui, se você sair de uma rentabilidade de 0,5% ao mês, que é uma rentabilidade relativamente conservadora, para 1,5% ao mês, e essa diferença do nosso resultado não vai ser tão grande assim, talvez o tempo que você gastaria e o esforço que você teria para de fato conseguir essa rentabilidade adicional, se você dedicasse ao seu trabalho, buscasse fonte de renda extra, trabalhasse fora do seu horário tradicional, você conseguiria um resultado no final do mês muito melhor do que essa diferença, por exemplo, de R$ 500. Ou seja, foque em fazer mais dinheiro, principalmente no curto prazo, porque na hora que a gente começar a falar de longo prazo, aí sim, talvez 1% a mais de rentabilidade faça muita diferença. Mas, mesmo assim, se você puder investir o máximo possível no longo prazo também, todos os meses, a diferença vai ser muito melhor. Então, foque os seus esforços em fazer mais dinheiro e não em ficar buscando o melhor investimento possível. Porque muitas vezes, quando você tenta fazer isso, o que vai acontecer? Você pode cair em algum golpe, você pode, de fato, se tornar uma pessoa mais gananciosa e, às vezes, perder dinheiro por querer apostar todas as fichas em um único lugar. E aí a gente já sabe que, historicamente, isso tende a não trazer os melhores resultados para você. De toda forma, a gente viu aqui que se a gente investisse R$ 1.300 a uma taxa de 1% ao mês durante 72 meses, a gente teria o nosso objetivo de 137 mil reais nesses 6 anos. E aí, como que a gente pode conseguir essa rentabilidade de 1% ao mês? Hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, a nossa taxa Selic está pagando aproximadamente isso, só que é difícil a gente saber daqui os próximos 6 anos como que essa taxa vai estar. Vai ter governo Lula, vai ter mudança de política econômica, vai ter muita coisa aí que a gente não sabe se essa taxa vai subir, vai cair, o que vai acontecer. Mas quando a gente está falando sobre investimento em ações, a gente consegue ter, pelo menos historicamente, no longo prazo, em diferentes períodos, uma rentabilidade mínima ali que a gente consegue ter se a gente conseguir investir bem o nosso dinheiro de forma diversificada e conseguisse uma rentabilidade próxima à média do mercado. Então, uma rentabilidade de 1% ao mês na Bolsa de Valores é possível. Só que como que você pode conseguir essa rentabilidade? Separei aqui 2 grandes formas que você pode utilizar para selecionar quais ações você vai colocar na sua carteira. A primeira grande forma é você selecionar de fato quais vão ser as ações, você pesquisar, analisar, definir quais empresas você quer se tornar sócio. E aí, quando a gente está falando sobre investir em ações na Bolsa de Valores, é justamente isso, né? Você tem que selecionar quais empresas você se sente confortável em ser sócio. Por quê? Na Bolsa de Valores, você tem lá várias ações, cada ação é uma pequena fração de uma empresa, e quando você compra uma ação, você se torna sócio. E aí, para você saber qual que é o melhor investimento, qual que é a melhor ação, você não tem que ficar olhando o gráfico de cotação do preço dessa ação ao longo do tempo, ficar analisando padrões gráficos para saber se vai cair, se vai subir. Não, você tem que fazer uma análise de mercado, tem que analisar os concorrentes daquela empresa, como que aquela empresa está
posicionada no mercado, se ela tem mais vantagens, se ela tem desvantagens, tem uma oportunidade no mercado, tem ameaça, como que está o cenário macroeconômico e como que esse cenário macroeconômico vai impactar a empresa que você está analisando. Então você tem que analisar de forma como se você fosse de fato virar sócio daquela empresa, porque é isso que vai acontecer. E aí existem várias metodologias para você analisar o ambiente, analisar o mercado, analisar a concorrência. Por exemplo, a metodologia da análise PESTEL, análise SWOT para você analisar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças daquele negócio. Você pode analisar aquele negócio de forma mais qualitativa, né? Analisar a qualidade daquele negócio, quais são os produtos que ela vende, se esses produtos estão adequados com o mercado que ela está tentando atingir, qual que é o público dela, qual classe social que ela está tentando atingir com seus produtos também, e fazer uma análise ali da gestão, da governança daquela empresa, se ela defende os interesses dos acionistas minoritários ou não. E por fim, depois de você analisar toda essa parte mais qualitativa, você entra na parte quantitativa, de analisar os números daquele negócio, analisa a contabilidade dela, balanço, DRE, analisa os indicadores financeiros, se ela é uma empresa lucrativa, se ela está muito endividada, se ela tem condições de pagar a dívida dela, se ela tem condições de pagar todos os seus pagamentos ali pendentes dos fornecedores, funcionários, impostos e por aí vai, se ela é uma empresa rentável, se ela consegue rentabilizar o dinheiro que está sendo investido nela, se ela consegue criar valor ao longo do tempo para os seus acionistas. Então tem muita coisa que você pode analisar, e se você é uma pessoa que tem esse tempo e tem esse interesse de aprofundar em tudo isso, você pode de fato aprender como fazer cada uma dessas análises para depois, no final disso tudo, definir qual que é o preço justo daquela ação, quanto que você deveria pagar por aquela ação. E aí você compara esse preço justo com o preço de mercado dessa empresa, e aí você consegue saber se o preço justo é maior do que o preço que ela está sendo negociada, é uma oportunidade, vale a pena comprar. Mas se o preço justo é muito abaixo do preço que ela está sendo negociada, aí talvez não faça sentido, porque você vai pagar muito caro por ela. E bom, tudo isso que eu tô falando aqui, né, todas essas metodologias de análise, você encontra lá dentro do meu curso completo Bola de Neve, que eu te explico detalhadamente como fazer cada uma dessas análises para você conseguir saber exatamente qual empresa você tem que investir, qual empresa que você não tem que investir e qual que é o preço justo de cada uma dessas empresas. Então, se você quiser aprofundar um pouquinho mais e aprender de fato como selecionar as melhores empresas para sua carteira, clica no link aqui na descrição. Mas agora a gente vai falar a segunda forma que você tem de selecionar quais empresas você vai investir. Porque tem muitas pessoas que de fato sabem que podem investir, sabem que é importante analisar as empresas, só que talvez você não tenha esse tempo de ficar analisando detalhadamente. E o que você pode fazer? Você pode contratar alguém para fazer esse trabalho por você. E aí que surgem as casas de análise. Uma casa de análise vai ter lá uma série de profissionais certificados, capacitados para fazer essa análise por você. E aí o que eles vão fazer? Vão analisar as empresas disponíveis, vão ver quais são as melhores, os melhores investimentos na opinião deles e vão escrever um relatório e vão te entregar uma carteira recomendada. Olha, eu acho que você tem que investir nessa empresa por conta disso, 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 e eles vão fazer toda essa análise que eu expliquei que a gente precisa fazer. Então eles fazem toda essa análise e te entregam um relatório. Basta você ler o relatório e olhar, beleza, eles estão achando isso, mas eu concordo ou não com isso, e você vai tomando a sua decisão com base nesse relatório. Então o que eles estão fazendo é poupar tempo para você. Ao invés de você ir lá, começar a pesquisar, buscar todos os dados, eles fazem isso e te entregam esse trabalho já feito. E aí você, com base nessa análise que eles fizeram, você simplesmente define se quer ou não colocar cada uma daquelas empresas na sua carteira. E existem várias casas de análise disponíveis no mercado, a Suno Research é uma delas, é a que eu recomendo aqui no canal, que é super parceira nossa já faz tempo. Ela tem uma rentabilidade bem interessante historicamente, vou deixar passando aí na tela para você. Ela tem carteira de dividendos, de valor, tem carteira de fundos de investimento, carteira de fundos imobiliários, enfim, tem várias carteiras, dependendo do seu perfil, do seu objetivo, você vai estar bem servido lá. E se você quiser contratar, você pode fazer isso pelo link que também está aqui na descrição. Eu ganho uma pequena comissão sobre cada assinatura, o preço para você não vai mudar absolutamente nada, mas com isso você ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade aqui para você no YouTube, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários também. E eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!